Nós louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Pode se sentar. E vamos neste momento ouvir a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Como diz o pessoal do louvor aqui, quem está vivo dá glória. Sem sanfona, sem sax, sem nada hoje. Em nome de Jesus. Ana Lídia fica. Porque ela não põe o sax. Brincadeira, viu, Carlos? Curva as suas frontes, vamos orar ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nos colocamos mais uma vez diante da Tua face. Senhor, te agradecemos pelas músicas que aqui, os louvores que aqui foram entoados. Te agradecemos pela vida de cada pessoa que aqui está. E agora, Senhor, fala conosco, através, Senhor, da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Essa palavra, ela está no meu coração há mais ou menos umas 2 semanas. Eu vim ajudar o Ministério de Louvor. E na madrugada de sábado para o domingo, o Senhor, Ele foi ministrando essa palavra no meu coração. E eu falei para a Carol, olha, eu não vou poder ficar no estudo do louvor, porque Deus está desenrolando um negócio aqui na minha cabeça, eu preciso escrever. E fui escrever. E aí eu virei para a bispa e falei assim, bispa, se você quiser, eu prego. Tem. Ela, não, pode deixar que eu pregue. Tudo bem, amém. Mas eu acredito que todas as coisas, elas acontecem no tempo que tem que acontecer. E quando eu vim pregar hoje, eu ontem também, meditando, Senhor, o que o Senhor quer passar para a sua igreja? Eu tentei várias mensagens, o Senhor falou, não, aquela lá, que eu já tinha te dado. E o Senhor acrescentou, e quando foi meia-noite, eu chorava na presença do Senhor, agradecendo pelo que o Senhor tinha falado ao meu coração. E eu espero que fale ao seu coração também. Eu até mandei para o Ministério de Louvor meia-noite uma canção, e eles, eles são maravilhosos, irmãos, já sabem, já estão prontos. Né, Carol? Tá pronto, né? Tá pronta. Nasceu pronta. Estão prontos, então é uma benção. Abra a tua Bíblia comigo em Jeremias 29. É um texto muito conhecido. Você já ouviu ele diversas vezes. Mas, vez ou outra, nós precisamos retomar certos textos, retomar certos ensinamentos, porque a misericórdia do Senhor se renove a cada manhã. Né? Então, às vezes eu leio um texto hoje, amanhã ele vai ter outro significado para mim. Então acompanhe comigo, amém? Jeremias 29, versículo 8. E diz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Esse texto ele tem uma mensagem messiânica também, mas eu quero trazer a interpretação do coração que o Senhor derramou no meu coração. Não a teologia em si, mas aquilo que o Senhor derramou no meu coração. De uma forma muito rápida, o livro de Jeremias, ele conta a história de um povo que, embora tenha ouvido alertas, embora tenha sido anunciado, embora tenha sido chamado ao arrependimento, embora o Senhor tenha alertado diversas vezes, porque, se eu não me engano, foi cerca de 23 anos que Jeremias se levantou para profetizar sobre o povo e alertar o povo e dizer, olha,
Vocês precisam melhorar, vocês precisam mudar para que não venham o peso do Senhor sobre a vida de vocês. Foi entre 23 anos ou 28, eu não me lembro. Jeremias ficou durante todo esse tempo alertando o povo de que uma mudança precisaria acontecer. E o povo não ouviu, e o povo não prestou atenção. Cada um foi viver da sua própria maneira, cada um foi viver da forma que lhe agradava, cada um foi viver de uma forma que achava por bem viver. O povo foi agindo por conta própria e o povo acabou exilado na Babilônia. O que é exilado? O povo saiu da sua terra, foi tirado do seu lugar de nascimento, foi tirado do seu lugar de liberdade, foi tirado das suas casas e foi levado a um lugar para servir de escravo a outro rei, a outro lugar. E tudo isso, os olhos do Senhor estavam sobre eles. Nós precisamos lembrar de imediato que até nas situações mais adversas da nossa vida, ainda que essas situações adversas tenham sido causa das nossas próprias escolhas, nossos próprios desejos, Deus permanece no controle de todas as coisas. Isaías 45:7 diz: eu formo a luz e eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então eu preciso entender que até aquilo que não está favorável, que até aquilo que não está bom na minha vida, está a serviço de Deus. É difícil essa realidade. Como assim, pastora? Porque toda vez que algo está fora e não está favorável a você, o Senhor está vendo uma oportunidade para agir através de você, para agir através da sua história, para trazer um ensinamento através da sua vivência. Até aquilo que nós achamos, que nós decidimos, que nós escolhemos, ela está embaixo do governo de Deus. O texto de Jeremias é o momento em que o Senhor nos lembra dessa verdade. É onde ele diz assim: olha, vocês procuram profetas que vão ficar profetizando coisas que agradam o coração de vocês. Vocês vão ficar indo igreja em igreja, lugar em lugar, procurando gente para amansar o ego de vocês, para dizer que a luta vai acabar, para dizer que esse tormento vai passar. E não é isso que o Senhor às vezes diz. Eu lembro que chegou o tabernáculo, a Carol virou para mim e falou assim: pastor, Esther, ora aí para Deus falar comigo, para Deus já me dar a resposta de tabernáculos, porque tabernáculo passado, o Senhor, numa conversa que eu fui puxar a orelha dela, lá na casa dela, em comum acordo com o marido dela, e a gente fez um negócio, um complô, e ele falou assim: vem que ela está em casa. Cheguei eu, Diego, chegamos lá, a menina estava de pijama, recém saída do banho, achou que a gente ia comer uma pizza. Foi pizza tomando lágrimas. Foi uma bênção, irmão. E eu profetizei algo que aconteceu. Então, quando foi tabernáculo passado, a mal acostumada da Caroline, ora aí. Eu orei. Deus respondeu: não vou fazer. E para eu chegar nela e dizer: então, Deus falou que não vai fazer não. Eu fiquei quieta. Passou tabernáculo, ela falou assim: e aí? Eu falei: Deus falou que não ia fazer. Ela: como assim? Eu falei: Deus disse que não ia fazer. Eu ia profetizar o que para você? Deus falou que não. Que depois de tabernáculos aconteceria. E o que aconteceu? Depois de tabernáculos, o Senhor está mudando a história da família dela. Isso não é mérito meu. Isso é o Senhor. Até nos momentos de dificuldade das nossas vidas, podem se levantar diversos profetas para dizer bênção e bênção e bênção, e a gente está mal acostumado de um Deus que só entrega bênção, de um Deus que só entrega bênção, de um Deus que só entrega bênção, mas nós não estamos aptos para ouvir o dia que o Senhor fala: ainda não. Não é a hora. Não vai acabar agora. Ontem, enquanto eu preparava a mensagem, eu adoro que o Senhor ele trabalha dessa forma na minha vida. Toda mensagem que eu vou preparar, vem alguém, me manda mensagem no WhatsApp e eu começo a pregar a mensagem já antes de chegar aqui. Uma jovem de outra igreja me procurou. Disse que a mãe estava muito agoniada e a mãe desistiu de um sonho específico. Eu falei: minha filha, deixa eu dizer algo para você. Sua mãe ouviu diversas profecias de que Deus ia fazer, de que Deus ia fazer, de que Deus ia fazer.
E Deus ainda não fez. Então agora sua mãe está dizendo que Deus não quer fazer, quando na verdade ela tem que entregar tudo para o Senhor, esperar o tempo de Deus, e no tempo que o Senhor determinar as coisas vão acontecer. O Senhor responde àquele povo e diz assim: olha, ignora esses profetas que vocês estão procurando. Vão passar 70 anos de cativeiro. Após 70 anos, eu cumprirei o favor que eu tenho a respeito de vocês. Isso me mostra um Deus que, embora nos veja em situações desfavoráveis, essa situação desfavorável para Ele tem dia, tem hora e tem momento para acabar. Talvez alguns deles olhavam e diziam assim: quando vai passar? Quando essa luta vai terminar? Quando o choro vai cessar? Ainda que você não compreenda os tempos, tudo está debaixo do controle do Senhor. Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Não é no nosso tempo, não é no nosso kairos, mas é no tempo do Senhor. Nós temos o costume de achar que o Senhor só está conosco se tudo vai bem. Nós temos a mania de achar que nós só temos o Senhor do nosso lado se a vida financeira está bem, se a vida familiar está bem, se a vida profissional está bem. E aqueles que não vivem essa plenitude de ter a tríade, da vida espírito, alma e corpo, todo alinhado, que o Senhor não está na sua vida. Quando na verdade nós vemos o agir de Deus é no momento de dificuldade. Uma vez eu conversava com o pastor Leandro e falava assim que o Espírito Santo é o consolador. Mas para que o Espírito Santo de Deus console, tem que ter alguém chorando. Não é? Jesus vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviar. Ele só pode aliviar se tiver alguém cansado e oprimido. Então o agir de Deus não está condicionado a você viver bênçãos ou não viver bênçãos. O agir de Deus está na sua vida apesar da dor, apesar da tristeza, apesar do desânimo, apesar das dúvidas, ainda com as bênçãos ou sem as bênçãos, o Senhor está no nosso meio. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle sobre as nossas vidas. O povo poderia por algum momento se achar esquecido e abandonado naquele lugar. Quantas vezes eu, já me senti abandonada pelo Senhor? Quando o desespero toma conta das nossas almas, no meio das aflições, das ansiedades, nós só conseguimos levantar as nossas vozes e dizer: Senhor, onde o Senhor está? Mas o Senhor está nos dizendo nessa manhã: você vai enfrentar isso agora. Você vai passar por essa dificuldade agora. Mas eu permaneço no controle e vou liberar o meu favor a seu respeito. E é muito interessante que o texto de Jeremias, ele vai dizer em outra tradução, que ele vai agir para nos dar o fim que nós esperamos. Quantas vezes as situações adversas passam sobre nós e nós não conseguimos nem esperar que algo bom aconteça? O que você espera? Eu já acostumei. Já acostumei com o problema. Eu já acostumei com essa situação. Mas você não espera nada bom? E o que as pessoas dizem? Eu prefiro não esperar o bom, porque se eu esperar algo muito bom, eu vou ser decepcionado. Então eu não espero nada e prefiro ser surpreendido pela vida. Quem conhece alguém que diz isso? Eu já conheci. É a Anne, Renan. Aponta mesmo. Eu gosto assim, que me ajuda a pregar. Mas cutuca ela, Renan. Fala assim: se você esperar o ruim sempre, você nunca vai viver todo o bem que o Senhor tem para a sua vida. Porque a palavra de Deus vai dizer que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se você nunca espera que algo sobrenatural aconteça, dificilmente você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Mas quando eu acordo e digo: Senhor, me surpreenda hoje.
Senhor, se revela hoje. O Senhor vem até mim e me surpreende. A situação pode estar te paralisando até agora, mas o Senhor está dizendo: eu vou fazer o fim que você espera. Eu vou agir no final daquilo que está dentro do seu coração. Qual que era o maior desejo de quem estava aprisionado? Ser liberto. Qual tem que ser o maior desejo de quem está enfermo? Ser curado. Mas não, você aceita a enfermidade. Você aceita a luta. Ah, já sou escravo mesmo há tantos anos, já passou 40. Deixa. Eu vou viver assim mesmo. Irmãos, eu sou uma pessoa. Eu sou exatamente esta pessoa. Por isso que eu falo que o Senhor falou muito comigo. Esther, você vai comer feijão e arroz hoje, tá bom? Tá. E aí, a Maria Fernanda vai fazer aniversário. Minha família gosta muito de aniversário, sabe, gente? Eu acho que, na verdade, é coisa da Caroline que acaba infestando a família. Começa com a mãe que passou para pequena e aí que não é mais tão pequena, enfim. Gente, às vezes eu falo: não vou fazer nada, Carol. Como assim você não vai fazer nada? Vai fazer sim. Falo: não, Carol, não tô legal, não tô podendo dessa vez. Não interessa. Compra as bexigas, o resto eu resolvo. Todo mundo... Sabe aquele meme que todo mundo tem uma irmã, um parente que é a tia do... Não, ano que vem você vai dar a festa para Maria Fernanda. Esse ano eu estou aceitando a decoração. Ano que vem o Senhor vai bradar na sua vida. Não, a Carol está como? O Senhor está bradando uma sobrenatural na vida dela, irmão. Vocês não estão entendendo o mistério. Empresária de sucesso. Receba. E a Maria Fernanda, vem a Carol, vem o tio Predo, vem a avó. Maria Fernanda, o que você quer de aniversário? E ela respondeu: o que você quiser me dar. Qualquer coisa. Aí vem a Caroline e fala assim para ela: juro para você, eu sou humilhada nessa família. Espírito de Esther, sai em nome de Jesus. Para com isso, menina. Escolha o que você quer. Aí eu falei: é tu que vai pagar. Porque tá mexendo com a menina. Nós nos apresentamos diante de Deus e dizemos: Senhor, qualquer coisa tá bom. Senhor, olha, eu não espero nada mesmo, então qualquer coisa que o Senhor quiser fazer, tá tudo bem. Mas o meu Deus não faz qualquer coisa. Ele faz o melhor que Ele pode fazer e surpreende as nossas expectativas. Mas você precisa ter expectativa de algo. Me ajuda a pregar. Diga para a pessoa que está do seu lado: tenha expectativa de algo. Não aceite a sentença de Deus, está tudo bem, não. Viu, Jackson? Espere do Senhor. Viu, Nayara, em nome de Jesus? Cutuca essa sua esposa, chacoalha ela, meu filho. Até balançar o cérebro dela, assim. Pega ela, Jesus. O nosso Deus, Ele pensa a nosso respeito. Nós podemos até desistir de pensar, mas Ele pensa a nosso respeito. Ele pensa nos nossos problemas. Ele pensa nas nossas aflições. Ele pensa nas situações das nossas vidas. Ele pensa em mim. Ele pensa em você. Você pode ter desistido de pensar, mas você nunca saiu do pensamento de Deus. E os pensamentos de Deus, eles são de paz. Eles são de bênçãos. Mas a palavra de Deus vai dar um segredo para que a gente alcance isso. Busquem ao Senhor e o encontrarão. Mas é só buscar ao Senhor? Não, é buscar ao Senhor de todo o coração. Eu costumo dizer isso. A Bíblia, irmão, ela te dá um parâmetro. Ela te dá um manual. Existe um modelo a ser seguido. Existe uma forma de buscar ao Senhor. Não é da forma como você quer buscar ao Senhor. É da forma como Ele deseja ser encontrado. Eu busco a Deus do meu jeito. Não é do jeito que você quer. É da maneira que Ele quer ser encontrado.
E a forma que o Senhor determina é que seja feito de todo o coração. Ana, quando desejava um filho, ela não foi atrás de profetas sobre o filho. Ela buscou ao Senhor de todo o coração. Davi estava esquecido pelo seu pai, pelos seus irmãos, mas ele buscava ao Senhor de todo o coração, e o Senhor o encontrou mesmo de trás das malhadas. José foi esquecido pelos seus irmãos num poço. José foi esquecido até numa cadeia. Mas José buscou ao Senhor de todo o coração, e ele foi encontrado. Eu posso dizer, eu vou buscar ao Senhor da minha maneira, mas não quando parece que estamos esquecidos, quando parece que o Senhor não lembra de nós. Devemos nos ajoelhar e buscar ao Senhor de todo o coração, e então Ele nos encontrará. Não é buscar da forma como eu entendo, não é fazer aquilo que eu acho certo, mas é buscar ao Senhor da forma como Ele quer ser achado. Existe a busca e existe a busca de todo o coração. A diferença é a intensidade e a integralidade do buscar a Deus. Porque buscar a Deus pode ser algo genérico, mas buscar de todo o coração envolve sinceridade, dedicação total, sem divisão, sem meio termo. Buscar ao Senhor de todo o coração significa entregar-se completamente a Deus. E não apenas orar, ouvir a igreja por conveniência, mas viver para Ele em todos os aspectos da nossa vida, com intencionalidade e sem reservas. Eu posso buscar a Deus. Buscar, eu vou orar, de vez em quando eu pego ali, quem tem a Bíblia no celular recebe uma notificação de um versículo do dia. Li, foi. Eu venho aos cultos, eu louvo. Eu compartilho da comunidade. Isso pode ser buscar a Deus. Mas buscar a Deus de todo o coração não é sobre orar, mas ter uma vida de comunhão com o Senhor. É ter uma atividade exclusiva na presença do Senhor. É ter uma entrega total, onde eu estou dizendo: Senhor, eu entrego as minhas dores, mas entrego os meus sonhos. Senhor, eu entrego os meus problemas, mas entrego as minhas vitórias. Senhor, eu entrego os meus melhores dias, mas também entrego os meus piores dias. Buscar ao Senhor de todo o coração é um conhecimento e uma transformação que muda o nosso estilo de vida. Eu falava com a Sheila ontem, não tem como, irmãos, a gente falar de uma vida espiritual que não muda a nossa vida física. A igreja vai tratar só o espiritual. É impossível a igreja trabalhar só no campo espiritual e não falar que a sua vida física tem que ser transformada. Não dá. Porque essa é a diferença da busca. Eu posso vir ao culto e sair, tudo bem, responsabilidade sua. Ou eu posso vir e dizer: Senhor, muda o meu interior, muda o meu coração, muda a minha mente, muda o meu pensar, e o Senhor vai te encontrar. Ele vai se permitir ser encontrado por você, e quando você o encontrar, Ele vai fazer o que precisa fazer na sua vida. Ele te trará de volta ao caminho, Ele trará de volta os teus pensamentos, a tua prosperidade. O Senhor agirá através de você, quando você buscar Ele de todo o teu coração. Porque uma coisa eu já disse e repito: Ele tem o controle de todas as coisas. Por isso eu preciso fazer o que está em 1 Pedro 5,7. E lancem sobre eles toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Salmos 37, versículo 5 diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Por isso devemos buscá-lo de todo o coração, para ter a nossa sorte restaurada. Isaías 55, versículo 8, vai dizer assim:
Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os teus pensamentos. Quando você acha que sabe o que é bom, o Senhor está dizendo não. Porque o seu pensamento é humano, ele fica até um determinado lugar. Mas o meu é soberano e ele transcende a mentalidade humana. Talvez o que você viva hoje seja um momento em que você ache que o Senhor te abandonou, que o Senhor te esqueceu. Mas Isaías também vai dizer que a palavra do Senhor não volta vazia. Pode não ser hoje, pode não ser agora, mas um dia o Senhor se levantará em teu favor e te fará viver os planos que Ele tem para você. E o que eu faço enquanto isso, pastora? Busque ao Senhor de todo o teu coração. Isaías vai dizer que chegará o dia em que as pessoas terão júbilo em seus lábios, que no lugar de espinhos crescerá pinheiros, que no lugar da roseira brava crescerá murta, e o nome do Senhor seria glorificado através dessas ações. Deixa eu dizer algo para você, e é para quem entende. Vai chegar o dia em que o Senhor será glorificado através de você, através da sua história, através daquilo que Ele está agindo, através daquilo que Ele está movendo, porque Ele pensa ao teu respeito, e no momento dEle, Ele agirá. Porque de todas as coisas, eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar pronto para viver o bem, mas eu tenho que estar pronto para viver o mal. Eu tenho que estar pronto para viver a promessa. Eu tenho que estar pronto para viver o milagre, mas eu tenho que estar pronto para viver o tempo de espera. Eu tenho que estar pronto para viver as promessas e o testemunho, mas eu tenho que estar pronto para gerar o testemunho. Eu não sei vocês, mas gerar para mim foi difícil. Eu já falei isso aqui. A Carol era plena gerando. Ela até iluminava. Sabe aquela imagem que tem uma luz saindo por trás da mulher assim? Grávida. Era a Caroline grávida. Eu, exausta, cansada, nervosa. Tá tudo bem, calor do caramba. Meu Deus do céu. As duas, irmão, não teve gestação fácil. Porque para mim o gestar doeu. Doía as costas, doía do lado. Eu não fui feita para gestar não, irmão. Não fui. Não fui feita para gestar. Minha mãe e Caroline, se deixar, elas gestam. E gesta, minha mãe fala que o problema é depois que nasce. Né? Mas gestar, maravilhoso. Você vê as fotos da minha mãe grávida, irmão, parecia que ela estava indo para Fashion Week. Eu não sirvo para gestar. Porque o gestar, ele dói. Ele é sofrido. Mas depois a gente pega aquela coisinha no braço. Minhas duas filhas dormiram a noite inteira, então não tive problema. E às vezes um sorriso. Não é que valeu a pena gestar não, porque eu não gestaria de novo não. Mas a gente entende o propósito da dor. Essa dor que você está passando, essa dificuldade que está na sua alma, esse sentimento de que você está abandonado, o Senhor está te dizendo, você não está sozinho. Eu não perdi o controle. Só que você está tentando agir com as suas mãos, com os seus pensamentos, com as suas perspectivas de vida. Mas Isaías, nós lemos que Deus está dizendo assim, olha, seus caminhos não são os meus. O que você acha que está fazendo certo, não é o que eu considero certo. Não, mas eu acho que eu estou bem. Quem acha não acha nada.
Eu não fui chamado para viver os meus caminhos, os meus desejos, os meus propósitos. Eu fui chamado para viver o caminho que o Senhor tem para mim, os propósitos que Deus tem para mim, os sonhos que Deus tem para mim, os pensamentos que o Senhor tem a meu respeito. E eu devo buscar isso mais que tudo na minha vida. Uma jovem, eu conversava com ela ontem, e eu falei para ela: minha filha, não é melhor a gente resolver o problema da tua alma? Como assim, pastor? Eu falei: descubra quem você é em Deus, e nunca mais você vai se preocupar com o que os outros pensam a seu respeito. É mesmo, né? É. Filha do Deus Altíssimo. Irmãos, orem por mim. Esses meus jovens são assim, uma bênção. São, né, Andréia? Mas é com amor. Eu sou amorosa às vezes. Igual a Vitória só me deixa no vácuo. Falar com a Vitória não me responde. Ou ela responde semi, eu tô até agora esperando a resposta, viu, Vitória? Não, eu mandei outra pergunta. Continue conversando comigo. O Senhor não perdeu o controle. O Senhor não perdeu o governo. Eu não sei como está o teu coração hoje, eu sei como está o meu quando eu li essa palavra e dizia: Senhor, eu preciso ver a tua mão, Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor entre em tal situação da minha vida. Eu estou angustiada. E aí o Senhor me diz: fugiu do teu controle, mas do meu. Você está passando por isso porque você quis passar. Eu te alertei. Aí minha mãe liga e fala: eu não te avisei? Que é boca de Deus na terra é assim, mãe, né? Mãe é uma benção. Desperta tu que dormes, Esther. Acorda para a vida. Com aquele jeitinho carinhoso que só ela tem. Quem conhece o jeitinho carinhoso da bispa? Dá um glória. Delicado, amoroso, que aconchega a gente nessas palavras de amor. Profetiza, igreja. E essa palavra veio para mim dizendo: olha, eu te alertei, eu te avisei. Você está passando o que está passando porque você não ouviu. Ainda assim, eu estou no controle de todas as coisas. Agora você vai esperar. E eu vou agir no tempo certo. E eu recebi essa semana, irmão, juro para vocês, 2 mensagens de 2 pastores que não são da nossa igreja. Um falando que orou por mim, meu nome veio e falou que a mensagem, e outro veio e testificou que eu recebi do primeiro pastor. Você ficou feliz? Eu não, irmão, foi palavra tão dura. Fiquei feliz não. A única coisa que eu respondi foi: continue orando. Continue orando por mim. E eu falei: Senhor, como é difícil confiar. Como é difícil esperar que o seu tempo se concretize na minha vida. Parece até, por isso que eu pedi essa canção, porque ela é a minha oração. Parece até que tudo está bem. Parece que tudo está tranquilo. Muitas vezes a gente está sorrindo, mas por dentro está chorando, sangrando. Quem vê, às vezes, o que você posta, não vê as lágrimas que você derrama. Quem vê, às vezes, a pessoa pregando, louvando aqui, o ministério de... Irmãos, se um dia o ministério de louvor for contar os motivos que eles precisam de oração, irmão, você chora. Porque assim, não tem um bom. Não tem. Se a gente for começar começa no baterista, tem problema. Vai pro baixista. Irmão, vai consertar aquela porta lá daquele móvel lá, irmão. Cadê o amém da Gabi? Gabi não tá aí? Aí a gente vem pro Carlos. Ah, mas Ana Lídia é jovem. Irmão, eu quero que vocês conversem com Ana Lídia.
Vem Pedro, que também tem as dificuldades dele. Aí a gente começa a badar. Pula, veio o Vinícius. Vinícius por si só já é cansado, irmão. Aí vem pastor William. Pula o pastor William, a gente chega na Caroline. Passou a Caroline, a gente tem do outro lado um time Benção, que fica do lado de cá, esse time do contralto, da voz grave. André, Luzinete e Sheila. E aí na ponta, para pegar o time de vez, vem o Natan. Na ponta, irmão, você chora. Você vê eles aqui louvando no começo do culto, dizendo algo novo vindo, e o coração deles está como: Senhor, cadê esse algo novo? Você vê o ministério de louvor dizendo assim: este não é o teu fim. E no coração deles, dizendo: eu estou no fim. Eu estou no limite. Não deixa morrer não, Jesus, eu já fui nessa. Você vê eles louvando: restitui tudo aquilo que foi consumido pela dor. E eles no coração deles estão assim: a dor está só consumindo, que horas vem a restituição? Mas estão firmes. E sabe por que eles estão firmes? E chegam 7:30 da manhã, porque a palavra está sendo ministrada, o novo de Deus está sendo gerado, a perseverança está sendo construída, e eles sabem, Deus não perdeu o controle. Me lembra aquela mulher que vai atrás do profeta e pergunta assim para ela: tá tudo bem? Ela diz: tá tudo bem. Vai bem contigo? Sim. E o filho? Morto. Vai bem com teu filho? Vai tudo bem. E o coração dela: eu só preciso chegar até ele. Eu só preciso chegar até aquele que pode resolver a minha situação. Eu só preciso buscar de todo o coração. Eu só preciso derramar a minha lágrima, o meu sofrer, o meu pensamento. Eu preciso me derramar aos pés de quem pode resolver. E quem pode resolver é o Senhor. E quando eu buscá-lo de todo o coração, Ele se deixará ser encontrado. Tem alguém aqui nessa manhã que quer encontrar o Senhor? Que precisa encontrar com Ele? Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle. É o que Ele vai te dizer nessa manhã. Eu não perdi o controle. A sua história não acaba aqui. A obra que Ele tem na sua vida vai se concretizar, porque Ele não perdeu o controle. Se coloque em pé no seu lugar. Vira para esse irmão do teu lado e diz: o Senhor não perdeu o controle. Eu quero saber quem aqui nessa manhã vai buscar ao Senhor de todo o coração. Porque Ele quer ser encontrado por você. Então agora eu vou te dar um tempo. Eu vou te dar um tempo para que você busque a Ele, para que você ore. Você não precisa de mim, é o seu coração, é a sua entrega, é o seu momento com Ele, é a sua decisão, é o momento de entrega do seu coração, das dificuldades da sua vida. Não é sobre mim e o que eu preguei, porque eu busco ao Senhor. Irmãos, eu quero que você busque, não espere por mim. Pastor, eu posso ir aí na frente? Pode vir, irmão. Quer vir no altar? Pode vir no altar, não tem problema não. Ventre da sua mãe, a sua história eu já conhecia. Só parece que é o fim e vai morrer. O desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle. Se você quiser vir até o altar e entregar o que precisa, querido, venha até o altar. Derrame-se diante do Senhor.
está no controle. Ele está no governo de todas as coisas. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Antes de eu Começar a minha obra na sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece. O desespero toma conta do... Mas ele diz, mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, eu não perdi. E o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Entrega tudo pra ele, entrega tudo pra ele agora. Diga, Senhor, eu entrego a minha vida. Eu entrego o meu coração. Eu entrego a minha mente a ti, Senhor. Ele não perdeu o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi. Ele não perdeu o controle. Eu não perdi o controle, não. Saiu do seu controle, mas está no controle de Deus. Ele está agindo. O Senhor está agindo na tua história hoje. O Senhor está te encontrando agora e dizendo: olha, eu permaneço no controle. Eu permaneço no controle de todas as coisas. Comece a buscá-lo. Ore a Ele. Diga: Senhor, eu quero estar, Senhor, diante da tua casa. Davi estava esquecido. Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando das ovelhas, estava esquecido. Olha aí. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam, ele estava esquecido. No palácio estava esquecido. Na prisão estava Olha aí, querida. esquecido. O paralítico estava esquecido, no tanque de Bethesda Estava esquecido. O cego Bartimeu estava esquecido. Em Jericó estava esquecido. O carpinteiro estava esquecido. Venderam, ele estava esquecido. Prenderam, ele estava esquecido. deram fogo pra ele, estava esquecido. Na via dolorosa estava esquecido. Crucificaram ele. Estava esquecido. Você estava esquecido. Primeiro dia estava esquecido. Você estava esquecido. Todo dia estava esquecido. Mas no terceiro dia Oh! ele ressuscitou. No terceiro dia ele se levantou. E mandou eu vim aqui só para te dizer: Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi. Controle. Começa a orar por essa pessoa que está do teu lado agora. Fortaleça ele em oração agora e diga: olha, espera no Senhor, porque Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle da sua história. Ele não perdeu o controle da tua casa. Ele não perdeu o controle dos teus sonhos. Ele não perdeu o controle sobre você. Ele não perdeu o controle sobre a situação que você está passando. Ora pela vitória, mulher. Fortalecimento de Deus. Fortalecimento de Deus, Ele está no controle.
perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Fortaleça o irmão. Eu não perdi o controle. Seja a boca de Deus. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Diga isso, eu não perdi. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Você está dizendo, Senhor, e agora? E agora? E Ele está dizendo, eu estou no controle. E agora, Deus, eu estou no controle. Pode, mamãe. Você perdeu o controle, mas Ele não. Pode uma mãe se esquecer de um filho. Fugiu do teu controle, Estava esquecido. mas está no controle dele. Das ovelhas estava esquecido. José estava esquecido. Na cisterna estava esquecido. Ah, Jesus. Venderam ele, estava esquecido. No palácio estava esquecido. Na prisão estava esquecido. O paralítico estava esquecido. No tanque de Betesda estava esquecido. O cego Bartimeu estava esquecido. Em Jericó estava esquecido. O carpinteiro estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. Prenderam ele, estava esquecido. Deram a cruz pra ele, estava esquecido. Dolorosa estava esquecido. Crucificaram ele, estava esquecido. No primeiro dia estava esquecido. No segundo dia estava esquecido. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. E Ele vai se levantar sobre a tua vida, querido. Ele vai se levantar sobre a tua história. Aqui só para te dizer que Eu não perdi o controle, não. eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Antes de eu começar a minha história na sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Escuta isso. Só parece que é o fim, vai morrer. Pero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. 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 Só isso. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. Mas eu não Perdi, não. Mas eu não perdi, Eu não perdi o controle. Pra gente ensaiar, diga isso. Eu
não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Você pode agradecer a Ele. Você pode agradecer a Ele porque Ele não perdeu o controle da tua vida e da tua história. Ele não perdeu. Vai para casa com essa palavra de ânimo sobre a tua semana. Ainda que esteja fora do teu controle, Ele não perdeu o controle. E a história do Senhor para você vai acontecer, vai se realizar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque ainda que a gente se desespere, ainda que a gente não veja, Senhor, a solução para essa situação, o Senhor nos trouxe aqui para ouvir que o Senhor ainda tem o controle sobre todas as coisas. O teu governo é soberano, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nos fortaleça no dia de hoje. Que nós possamos confiar no Senhor dia após dia, em tempo e fora de tempo. Que possamos entregar as nossas vidas na tua mão e te buscar de todo o nosso coração. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. Vá na paz do Senhor, querido. Ele não perdeu o controle sobre a sua vida. Eu não perdi